Estamos de volta, vamos aí terminar o nosso segundo módulo da aula de hoje. Nós acabamos de ver, conversar a respeito do engano de Satanás, daquilo que a gente já pode ter sofrido aí na nossa vida a respeito desse assunto. E nós vamos continuar tratando e vendo as ferramentas que Jesus já nos proporciona, já nos dá para identificarmos a ação do inimigo. Vamos continuar? Jesus nos providencia alguns discernimentos valiosos sobre a natureza do diabo, quando ele diz aos fariseus o seguinte: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Quando o diabo diz uma mentira, ele está fazendo algo que é próprio da sua natureza. Mentir é natural ao diabo. Assim, ele ataca o povo de Deus, espalhando mentiras que afastam as pessoas de Deus. É aquilo que a gente falou no começo, né? Ele é tão ardiloso nesse aspecto, e ele é chamado pela própria palavra de Deus de pai da mentira. Jesus está dizendo que ele é o pai da mentira, ou seja, o autor. Então ele fala algo, o Satanás mente porque é algo da sua natureza, é muito fácil para ele. É o papel dele fazer isso. Para ele está acostumado, ele está falando algo que sai. Se a gente pudesse dizer que ele tem um coração, é algo que sai do coração dele. Ele faz com prazer, ele mente com prazer. Ele é um exímio mentiroso, um enganador. E ele usa dessa estratégia para tentar nos afastar do Senhor. Vocês estão entendendo com que tipo de mentiroso a gente lida? Não é um mentiroso qualquer. Não é um Pinóquio, um Pinóquio da vida. Não, ele é o pai da mentira. Ele é o inventor da mentira. Esse é Satanás. E o texto continua dizendo que ele ataca o povo de Deus espalhando mentiras para afastar as pessoas de Deus. E isso ele faz muito bem. Mas isso é uma ferramenta para a gente. É um discernimento. Porque se a gente sabe que ele é mentiroso, que isso é propício a ele, que isso é tranquilo, é natural para ele, nós já sabemos que nós não podemos dar ouvidos às mentiras de Satanás. Quando nós ouvimos, não é bem assim, a palavra não é isso, aí será que é isso mesmo? Será que eu posso orar? Será que Deus está ouvindo minha oração? E acho que Deus não ouve minha oração. E esse pecado Deus não perdoa. E essa pessoa Deus não dá jeito. Irmãos, engano de Satanás tentando afastar você dele, tentando diminuir a glória do Pai. Isso significa que a natureza do nosso conflito espiritual contra o diabo é intelectual, ou seja, na nossa mente, querido. É na nossa mente, é no nosso intelecto, nosso entendimento. Como Paulo diz, as armas com as quais lutamos não são armas do mundo. Ao contrário, elas têm poder divino para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Paulo diz isso lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. As armas que Deus nos deu têm poder divino para destruir fortalezas. Mais uma vez aí, o poder de Deus agindo em nosso favor. O poder de Deus nos cercando de cuidado. E essas armas são poderosas, são divinas para destruir fortalezas, as quais são, na realidade, argumentos que são contra o conhecimento de Deus. Assim lutamos para levarmos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Vamos entender um pouco mais isso. É assim que a batalha espiritual é feita. E é para esse propósito que Deus nos deu toda a armadura. Não uma parte, mas toda a armadura.
Então, o que Paulo está nos dizendo aqui? Ele está dizendo que todo argumento levantado contrário ao entendimento da palavra do Senhor é destruído pelo poder divino de Deus, para que a nossa mente se torne cativa não dos ensinamentos e das dúvidas, dos argumentos falsos, mentirosos de Satanás sobre a nossa mente, mas que nós sejamos cativos, o nosso pensamento seja cativo e obediente a Cristo. Nós sejamos então levados à verdade de Cristo, à verdade do Senhor em Cristo Jesus, e não nos argumentos mentirosos de Satanás. As armas que Deus nos deu, elas são poderosas para destruir fortalezas. Parece que esses argumentos são fortes demais, mas as armas que Deus nos deu, ela tem um poder para destruir esses falsos ensinos, esses falsos pensamentos. E assim então, nós somos levados cativos e somos obedientes. O nosso pensamento é cativo, ou seja, está preso, enraizado na palavra, nos ensinamentos de Cristo, e isso nos torna obedientes a Ele e não a Satanás e seu engano. É assim que a batalha espiritual é feita. É para esse propósito que Deus nos deu toda a armadura, que nos guarda, que nos protege. Continuando em Efésios 6,12, Paulo escreve: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra governos e autoridades, contra os poderes desse mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é natural, mas espiritual. E como estamos envolvidos numa batalha esta que é espiritual, significa que nosso conflito tem a ver com o intelecto, com ideias e argumentos. Ela não vai ser uma luta de espadas, ela não vai ser uma luta em que nós vamos nos degladiar com um demônio, com Satanás, como nós já tratamos lá no primeiro módulo. Não é dessa luta que nós estamos falando então de uma luta contra o nosso entendimento, contra o intelecto, as nossas ideias, os argumentos, aquilo que passa na nossa mente e aquilo que desce ao nosso coração. Dizer que nossa luta é uma luta espiritual não faz dela uma luta mística. Prestem bem atenção nisso. Não faz da nossa luta uma luta mística. Uma que consiste de espadas invisíveis, escudos, setas, sabe essa coisa de filme, que a gente vê em filme de terror? Não é dessa luta. Isso é retratado lá para as pessoas terem medo, para as pessoas se entreterem com o enredo, com a história do filme, mas não é disso que a palavra trata. Ao dizer que temos armas com o poder divino, Paulo se refere à capacidade dada por Deus para destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levarmos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Não pensemos como alguns tendem a fazer, que por espiritual nos referimos a algo místico ao invés de intelectual, pois é a mente, o intelecto, que trata com as coisas espirituais. Onde é que nós buscamos entendimento para a palavra? Na iluminação do Senhor sobre a nossa mente, sobre o nosso entendimento, o nosso intelecto. Deus ilumina o nosso entendimento para nós compreendermos a sua palavra, a sua verdade. E Satanás quer roubar o nosso entendimento. Satanás quer lançar trevas na luz de Cristo sobre as nossas mentes. É isso que ele quer fazer. Há uma luta, há uma batalha espiritual em torno disso. Ao longo das outras lições, isso vai ficar mais claro para você, com certeza. Nós vamos entender com muito mais clareza através de alguns exemplos práticos da nossa vida, né, do nosso dia a dia. Utilizando o poder de Deus através de um entendimento intelectual da verdade teológica, podemos ficar confiantes do resultado. Mencionamos no capítulo anterior que Deus está aplicando a você o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos.
É esse mesmo poder que energiza o nosso trabalho cristão. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço lutando conforme toda a sua força, que atua poderosamente em mim. Paulo disse isso lá em Colossenses capítulo 1, versos 28 e 29. Satanás não pode resistir a esse poder. Irmãos, preste atenção nessa frase. Satanás não pode resistir a esse poder. Não é o seu. Mais uma vez eu afirmo, é o poder de Deus que atua em nós. Satanás não pode resistir a esse poder. Este é o porquê, quando vestimos toda a armadura de Deus, seremos capazes de ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quando nós estamos revestidos desse poder, nós podemos sim ficar firmes, porque Satanás não pode resistir ao poder de Deus. Este é o porquê também o apóstolo Tiago pôde assegurar aos seus leitores, dizendo: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. Submetam-se a Deus, ou seja, estejam debaixo da autoridade, debaixo do poder de Deus, debaixo do poder que Deus nos concede, que Deus mesmo providenciou sobre cada um de nós. Então você pode resistir ao diabo. Se você está firmado nesse poder, há uma grande diferença, irmãos. Se nós estamos firmados no nosso entendimento frágil, humano, no nosso entendimento pequeno, nós não somos capazes de resistir ao diabo. Nós vamos cair. Mas se nós nos submetemos a Deus e estamos debaixo do poder e autoridade do Senhor, então nós somos firmes, permanecemos firmes e inabaláveis na nossa fé e podemos sim resistir ao diabo. E como ele não pode resistir ao poder de Deus que está atuando em nós, não é o nosso poder, mas o de Deus que atua em nós, o que vai acontecer? Ele fugirá de vocês. Ele não consegue resistir ao poder de Deus que está em nós. Que maravilha, que bênção saber que nós somos guardados pelo poder do Senhor. Que esse poder que nós estudamos no capítulo passado está sobre nós e é disponível, ele foi disponibilizado pelo Senhor. E é um poder que tem a mesma natureza do poder que Deus exerceu sobre Jesus quando ressuscitou, quando trouxe ele de volta à vida, lá estando ele morto, sepultado. Que poder é esse, não é, irmãos? Que grandiosidade de poder que Deus nos concede, que Deus nos abençoa com esse poder. Amados, nós estamos chegando aqui no final. Nesse outro parágrafo diz assim: certamente, ao discutir a obra do diabo, devemos guardar em mente que, mesmo o diabo está debaixo do controle soberano de Deus e que ele não pode fazer nada que não tenha sido ativamente decretado por Deus. Satanás, existe uma ilustração que diz que Satanás é um cão muito bravo, mas ele está acorrentado e quem segura a corrente é o Senhor. Deus dá a corrente para ele até um certo ponto e Deus puxa quando quer. Ele está sob o controle do Senhor. Nada foge ao controle do nosso Deus. E assim, até mesmo o diabo é um meio pelo qual Deus pode realizar os seus próprios propósitos. A qualquer momento, Deus pode aniquilá-lo. Contudo, Deus ordenou que deveríamos resistir ao diabo pelo conhecimento da Escritura e pela energia do Espírito, pela força do Espírito que atua em nós. Para que isso? Para a glória de Deus e para a nossa santificação. Então nós vemos que até mesmo Satanás cumpre alguns propósitos
Ele existe por um propósito, senão Deus já tinha aniquilado, Deus já tinha acabado com Satanás, porque Deus tem poder para fazer isso quando, onde e do jeito que Ele quiser. Mas Deus permite para que nós glorifiquemos, honremos o nome do Senhor, confiando nele, nos revestindo em seu poder e resistindo ao diabo. Como é que está a sua vida? Você tem resistido ao diabo? Ou você tem dado lugar na sua mente, no seu coração, para a astúcia, o engano de Satanás? Você tem resistido ao diabo? Você tem se fortalecido no Senhor? Que Deus nos ajude a cada vez mais buscarmos nele entendimento da palavra do Senhor e termos o nosso pensamento cativo, o nosso pensamento escravizado pela vontade de Deus, para que assim, dessa forma então, nós resistamos, continuemos a ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Amados, como na semana passada, eu quero passar um vídeo aqui para vocês da importância de nós não termos a nossa mente, o nosso coração vazio, mas de nós ocuparmos a nossa mente, o coração, a nossa mente, o nosso coração com as coisas do alto, com as coisas de Deus. Então eu queria que você meditasse brevemente nesse vídeo. Vamos assistir juntos? Nós estamos aqui na frente de um casarão, uma casa antiga, abandonada e destruída. Esta casa um dia foi habitada. Aqui pessoas conviveram, se relacionaram, se amaram, trabalharam e sonharam com a vida. Mas essa casa agora foi sucateada, está cheia de urtigas, e esta casa agora é um símbolo da ruína, do fracasso, do vazio, da falta de sentido. Assim como esse casarão está vazio, está destruído, também nós temos que ter cuidado para que o vazio do nosso coração não traga ruína para a nossa vida. Há um ditado popular que diz que mente vazia é oficina do diabo. Quando a sua mente e seu coração estão vazios, então o inimigo, que é assassino, que é ladrão, que é mentiroso, que é enganador, procura povoar esta casa, sua mente e seu coração, trazendo coisas ruins, pensamentos ruins, sentimentos ruins, ações ruins, que vão minando a sua vida, vão destruindo o seu caráter, vão escravizando a sua vontade, vão tornando você um prisioneiro do vazio. Você não foi criado para ter um coração vazio. Você foi criado para amar a Deus. Você foi criado para amar o próximo. Você foi criado para ser habitado pelo Espírito Santo de Deus, para resplandecer a beleza de Cristo, para transbordar do amor, da alegria, da paz, para ser uma bênção nas pessoas e para as pessoas que estão ao seu redor. Não permita que a sua mente fique vazia, vagando, mas encha a sua mente da palavra de Deus. Viva para a glória de Deus. Expresse amor às pessoas que estão à sua volta. A vida tem sentido, a vida tem sabor, e a vida tem sentido e sabor quando você vive para a glória de Deus e quando você vive para amar o seu próximo. Amém, queridos. Que nós possamos viver com a nossa mente cheia da palavra do Senhor, dos ensinamentos do Senhor. Nós possamos ter o nosso coração repleto de amor, repleto de gratidão ao Senhor. E que ao longo da nossa semana nós possamos identificar o engano de Satanás sobre a nossa vida. E dessa forma nós então resistimos e permanecemos firmes no Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus por mais essa aula. Ó Deus,
Eu te agradeço, Pai, porque mais uma vez a tua bondade foi manifestada sobre nós. O Senhor, ó Deus, que reina sobre tudo e sobre todos, mais uma vez nos abençoa com a tua palavra, com os teus ensinamentos. Ó Deus, abençoa-nos também, Pai, nos dando entendimento cada vez maior da tua vontade, para que nós possamos encher o nosso coração, encher a nossa mente, ó Deus, das coisas do Senhor, e possamos dessa forma, Senhor, continuarmos firmes, fortalecidos no Senhor, para nós resistirmos às armadilhas, às ciladas de Satanás, e possamos experimentar, assim como diz na tua palavra, Pai querido, permanecermos firmes, resistir ao diabo, resistir a Satanás, e ele fugir da nossa presença. Nos abençoa, Senhor, nos dando um bom domingo, nos abençoa, nos dando também uma semana de bênção, uma semana de vitória, nos guardando, Deus, de todo mal. É o que nós te pedimos, ó Deus, gratos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Tenham todos uma boa semana, um bom domingo. Até logo mais à noite com o nosso culto ao Senhor. Amém?